A taxa básica de juros vem numa acelerada crescente nos últimos meses, e isso impacta diretamente a vida de todos nós. Mas afinal, o que seria a Selic? Para que ela serve? Como tirar proveito de seus aumentos? Nesse vídeo tentarei ajudar um pouco na resposta dessas questões. Essa pequena palavra, tão popular, é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que nada mais é do que um sistema usado pelos bancos e instituições financeiras para operações de financiamento diário, lastreadas em títulos públicos federais. A Selic é uma espécie de termômetro utilizada pelo Banco Central para ajudar a controlar a economia do país. Determinada por um grupo de pessoas que são membros do Copom, Comitê de Política Monetária, ela é usada principalmente para regular a inflação. Quando a inflação está alta, o movimento natural é elevar a Selic, já que muitos investimentos são pautados por ela. Com a Selic alta, pegar dinheiro emprestado fica mais caro, e a consequência buscada seria a redução da circulação da moeda no mercado, e ao mesmo tempo aumentar o prêmio para quem empresta dinheiro para o governo, estimulando a entrada de investidores estrangeiros e segurando os investimentos dos brasileiros, proporcionando uma tentativa de frear a desvalorização da moeda nacional e sua inflação. É bom lembrar que a inflação tem diferentes origens. Atualmente temos a guerra entre Rússia e Ucrânia, e apesar de ser bem distante do Brasil, o impacto é sentido por todos nós. Afinal, a globalização atual faz com que uma adversidade vivida por um país impacte diretamente boa parte do mundo. A título de curiosidade, em 2021 foram importados em produtos da Rússia para o Brasil um total de 5,69 bilhões de dólares, sendo que adubos e fertilizantes representaram 62% das importações, sem falar em outros produtos exportados por ambos, Ucrânia e Rússia, como trigo, cereais, petróleo, gás natural, carvão, ouro e outros metais preciosos. Isso impacta, por exemplo, desde o preço do pão da padaria até o crescimento do valor dos combustíveis. Somando-se isso, passamos por um pico de pandemia que gerou inúmeros desempregos e a paralisação da produção de diversos materiais no mundo todo. Com o desemprego vieram as impressões de dinheiro nos países que se viram obrigados a socorrer as camadas mais vulneráveis de suas populações e, como consequência, se teve uma alavancada nas inflações. E agora talvez você esteja se perguntando, mas por que não aumentar de vez a Selic e acabar com a inflação? A resposta, de forma simplificada, seria por 3 motivações. 1. A dívida de longo prazo do governo brasileiro se tornaria insustentável e geraria um risco enorme de calote, pois está atrelada à Selic, e assim perderia credibilidade, o famoso risco Brasil. 2. Investimentos em mercados produtivos passariam a não compensar, mediante um maior risco de retorno. 3. Muitas empresas que trabalham alavancadas se tornariam insustentáveis e teriam uma queda brusca de seu valor, pois elas trabalham com dívidas de longo prazo que são totalmente atreladas à taxa básica de juros. Em resumo, quanto maior a Selic, mais caro se torna pegar empréstimos para financiar negócios, e maior teria que ser o retorno previsto em uma empreitada para estimular o detentor de um grande capital. Imagine que você tem um capital de R$100 mil disponíveis para aplicar em alguma coisa. Com a taxa básica de juros de 11,75%, o rendimento bruto seria de R$ 11.750 por ano, sem fazer absolutamente nada, e com um risco teórico inferior a de uma aplicação em alguma empresa. A título de comparação, no momento que estou fazendo esse vídeo, peguei esses dados no site Status Invest, referente à ação da Itaúsa. O dividendo apresentado é bem inferior à taxa de juros. Um parênteses aqui é que podemos considerar o yield como sendo o valor recebido dividido pelo valor investido vezes 100, e teremos um valor percentual. Esse exemplo não se trata de recomendação. Acredito que antes de investir em qualquer coisa, você deve estudar os fundamentos e avaliar se realmente faz sentido para a sua vida determinada aplicação. Um livro interessante, considerado por Warren Buffett como sendo uma espécie de manual do mercado financeiro, é Um Investidor Inteligente. Deixarei o link aqui na descrição caso você se interesse. Comprando por esse link estará também ajudando o nosso canal. Os dados da Itaúsa ajudam apenas a exemplificar um pouco o cenário atual do retorno gerado por dividendos do mercado acionário. Isso, de certa forma, vale para a grande parte das empresas, o que colabora com a desvalorização momentânea de muitas ações.
O custo de oportunidade passa a ser bem superior quando comparado ao patamar da Selic de agosto de 2020, quando os juros pagos eram de 2% ao ano. E todos os investidores se viram obrigados a recorrer a novas formas de ativos para alcançar um retorno superior. Na economia, tudo gira em torno de benchmarkings, que são parâmetros ou métricas que norteiam uma tomada de decisão. Nos casos acima, você teria que optar a grosso modo entre colocar seu dinheiro para render 5,39% ao ano versus 11,75% com a taxa Selic. Olhando dessa forma, ficaria claro que a segunda opção seria óbvia e automaticamente deixar todo o dinheiro aplicado nessa modalidade se tornaria a melhor resposta. Porém, na economia existem os ciclos de mercados e as correlações entre as diferentes classes de ativos. E para ilustrar bem essas oscilações, trouxe o gráfico do índice Bovespa, que em resumo é considerado o desempenho médio de uma carteira teórica com as ações mais representativas e negociadas na Bolsa Brasileira. Essa variação ocorreu em um ano. Esse comportamento é natural nas aplicações de renda variável. Por isso, o recomendável é diversificar e ter um monitoramento de investimentos que lhe permita fazer boas compras sem perder horas do seu dia tentando adivinhar um melhor momento para entrar ou sair de algum ativo. Supondo que você tenha decidido ter seus ativos divididos da seguinte forma. Em regra, todos os momentos nos quais a renda fixa sofreu uma valorização, as outras classes de ativos estarão passando por uma desvalorização. Sendo assim, seus investimentos serão automaticamente direcionados para a compra dos ativos que foram desvalorizados e dessa forma estará sempre comprando na baixa com preços descontados. Traduzindo em números, digamos que José tenha feito uma divisão acima. Inicialmente ele tem um patrimônio total de R$10.000 em janeiro de 2022. Sendo 5.000 em renda fixa, em investimentos de boa liquidez e atrelada à Selic, podendo ser CDBs seguros, 2.500 em ações e outros R$2.500 em fundos imobiliários. Em fevereiro de 2022, ele recebeu o seu salário e já separou o percentual pré-determinado para investir. Alguns de seus ativos sofreram depreciação, outros valorizaram e o cenário está da seguinte maneira: 5.250 em renda fixa, pois teve uma valorização de 5%, R$2.000 em ações, que passou por uma desvalorização de 20%, R$2.250 em fundos imobiliários. Aqui ele teve uma queda de 10%. Naturalmente, José irá restabelecer seus percentuais originais e a maior parte do seu aporte financeiro de fevereiro será em ações e fundos imobiliários. Isso é feito porque ele conhece bem os fundamentos de seus investimentos e sabe que a crise será passageira. Além de que, dentro dessas classes de ativos, ele também diversificou em empresas e fundos imobiliários diferentes, mitigando seu risco. Em resumo, investir em longo prazo, conhecer os fundamentos e diversificação são os pilares para se manter saudavelmente nos diferentes mercados. Por isso, aqui no canal sempre falamos que investir é algo muito mais psicológico do que matemático. Independentemente de qual for a melhor aplicação financeira apontada pelos especialistas do momento, o fator mais importante que deve ser sempre considerado é a diversificação em bons ativos. Isso ajuda na prevenção contra quedas e até mesmo quebras de algum determinado investimento. E, consequentemente, será menor a importância de estar 100% certo em alguma tomada de decisão. O importante aqui é você se conhecer bem e seus investimentos estarem alinhados com suas metas. Vale lembrar que ter uma parte do capital aplicada em algo de boa liquidez e com segurança é o recomendável, até para compor a sua reserva de emergência. Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.